com todos nós agora e para sempre. Amém. Como já foi anunciado, as palavras que vão servir de texto base são as palavras do Evangelho do dia, mais precisamente chamando a atenção para o versículo 3, onde diz: E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. E desse texto, deste versículo, é o nosso tema: arrependam-se dos seus pecados. Que Deus abençoe essa mensagem na vida de cada um de nós, especialmente neste tempo de advento que estamos atravessando. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, saudações também àqueles que nos estão acompanhando em nossas transmissões pela rede social. Todos saudamos em nome deste menino Emanuel, que tanta alegria está nos dando nesta quadra de advento e na vida toda, naturalmente. Deus realizou uma visita muito especial para a humanidade. Uma visita visível. E ele não veio de surpresa. Ele foi predito e pré-anunciado. Os profetas Malaquias, e de modo muito especial o profeta Isaías, pré-anunciaram essa notícia há 6, 7 séculos antes. E quando esse tempo de Deus se cumpriu, então uma mensagem divina foi enviada a João, filho de Zacarias e Isabel, convocando-o para preparar o caminho para o Senhor passar. Este preparador era um homem simples, um cidadão comum. Vivia no deserto, vestia-se diferentemente, com pelos de camelo, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, e por fim ficou conhecido pelo apelido de João Batista. Meus ouvintes, mais 17 dias e nós comemoraremos com muita alegria no coração esta visita novamente. Antes, porém, destas celebrações, nesta quadra de advento, é louvável então nós passarmos, por assim dizer, por uma preparação. Pois, de certa forma, podemos até dizer que para chegarmos a Jesus, precisamos passar pelo Batista. Sem João Batista, não será um verdadeiro Natal. Por isso, vamos considerar bem o que este pregador lá do deserto nos quer dizer e ensinar hoje. Alguns dias antes do Natal, um menino foi a uma loja de artigos natalinos e perguntou ao atendente: você tem advento aí para vender? O funcionário, surpreendido, naturalmente, respondeu: mas o que é isso? O menino então lhe explicou: para dizer a verdade, eu também não sei direito. Mas eu escutei a minha mãe falando e ela disse que nós só teremos Natal se tivermos antes o Advento. Então, por isso eu queria
comprar um. Vejam, meus ouvintes, que na lógica desta criança, o advento deveria ser algo comprável, como era comprável o Natal que ele conhecia. Foi por volta do ano 600 da era cristã que a Igreja estabeleceu esse calendário litúrgico, embora o Advento já vinha sendo celebrado e comemorado desde o IV século. No entanto, agora a cristandade dispunha de datas oportunas para rememorar anualmente os grandes eventos da história da nossa redenção. E esta quadra de Advento, ela visa especificamente oportunizar o preparo para o Natal verdadeiro, isto é, para a vinda, o Advento, a chegada do Messias Salvador. Este sistema de estações elaborado por nossos pais eclesiásticos tem um valor pedagógico, mas não só pedagógico, como também teológico e mesmo sociológico. Entretanto, vive-se hoje numa época de instantaneidade. E muitos até gostam de ultrapassar rapidamente várias etapas. São aqueles imediatistas ou aqueles especuladores. Querem diploma sem estudar, dinheiro sem trabalhar muito, triunfos sem uma disciplina, cargos sem muito encargos, progresso sem investimentos. E assim também muitos querem um Natal sem Advento. E destarte, o mundo se engana e vive maquiando a sua descrença e com isso também ofuscando a verdadeira mensagem natalina. As lojas, naturalmente, não vendem Advento. O Advento nem é um bom negócio para o comércio. E por isso talvez o mundo não o explora. Mas a igreja cristã se importa com o Advento. A igreja considera o Advento algo importante. Por isso aquela mãe tinha razão. Sem Advento não há Natal. É no Advento que nós encontramos a verdadeira razão de se festejar o Natal. E nela nos preparamos e, por assim dizer, afinamos os nossos instrumentos para, junto com os anjos, cantar glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E esta voz poderosa de João Batista, que ressoa nesse tempo litúrgico com o apelo à conversão e ao arrependimento, torna-se então um forte empenho para redimir positivamente a nossa história cristã contemporânea. No Advento, portanto, a igreja cristã se prepara para receber dignamente aquele que vem em nome do Senhor. E se prepara para uma vinda tríplice de Jesus. A sua vinda na carne, lá em Belém da Judéia, e José pôs o nome no menino de Jesus. A sua vinda contínua aos nossos corações através da palavra, do batismo, da Santa Ceia, e a sua vinda vindoura e final para o julgamento dos vivos e dos mortos. Por isso, meus ouvintes, o tema central deste segundo domingo no Advento é justamente o arrependimento.
O arrependimento como uma transformação do coração e da mente pela pregação da palavra de Deus e pela proximidade do reino dos céus. João Batista, portanto, ele não é um estranho qualquer. Ele é aquele que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento como o precursor do Messias e que deveria endireitar e remover as injustiças, a incredulidade, as maldades e tentar nivelar espiritualmente todas as camadas da sociedade. E por isso o grito dele, poderoso no deserto: arrependam-se dos seus pecados. Mas no nosso tempo, uma característica de muitas pregações modernas que andam por aí na mídia é justamente a falta de qualquer referência ao arrependimento. Mas a igreja precisa continuar veementemente proclamando este brado de João Batista e dizendo: arrependam-se dos seus pecados e Deus perdoará vocês. Mas perguntamos, o que realmente significa arrepender-se? O arrependimento é uma mudança. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança no nosso coração. É como se nós estivéssemos andando numa direção e de repente nós somos convencidos que a direção certa é justamente a oposta. Arrepender-se, portanto, é ter, por assim dizer, um estalo dentro de nós, para parar, pensar, refletir e retornar. Arrependimento é sentir tristeza pelos nossos pecados e um profundo pesar por novamente estarmos desobedecendo ao nosso Deus. Arrependimento também é ter confiança plena no perdão oferecido por Cristo Jesus. E esta confiança e esta fé não são conquistas nossas, não são conquistas humanas, mas tanto elas como a contrição que as envolvem é um presente, é uma dádiva de Deus Espírito Santo, operada em nós pela palavra e os sacramentos. E o arrependimento é algo que deve ocorrer todos os dias, pois a Bíblia Sagrada nos instrui que todos os dias nós devemos morrer para o pecado e ressuscitar como filhos de Deus, confiantes no perdão adquirido pelo Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. E todos devem lembrar, Martinho Lutero, no Catecismo, nos ensina que o fruto necessário do arrependimento é a grata e sincera resolução de corrigir a nossa vida e então viver uma vida verdadeiramente cristã, isto é, de acordo com a vontade de Deus. Você, caro ouvinte, pede perdão dos seus pecados todos os dias? Às vezes passa dia que a gente esquece até disso. Mas é um exercício que o cristão deve fazer, particularmente entre ele e Deus, diariamente. E com um coração arrependido. Pedir em nome de Jesus perdão para as desobediências que todos nós praticamos todos os dias, seja em atitudes, em pensamentos, desejos, em palavras, em ações. Será que nós valorizamos, de fato, a nossa comunhão com Deus diariamente? Ou será que o nosso interesse maior está em usufruir apenas as alegrias desta vida terrena e as alegrias deste mundo atual?
Um senhor idoso passara toda a sua vida numa remota região, às margens de um lindo rio, transportando pessoas de um lado para o outro, com o seu frágil barquinho. Em determinada ocasião, um homem muito rico decidiu conhecer aquela região e, chegando lá, contratou este frágil barco deste ancião para ser transportado para outra margem. Durante a travessia, o turista começou a dialogar com o barqueiro e começou a fazer-lhe várias perguntas. O senhor conhece algum outro lugar a não ser este? O senhor já esteve em outra cidade, por exemplo? Não, senhor, eu nunca na minha vida saí daqui, foi a resposta. Ora, desculpe eu lhe dizer, mas o senhor perdeu uma grande parte da sua vida aqui. E o turista continuou. O senhor, portanto, nem imagina o que é uma viagem de avião, hospedar-se num hotel de luxo, conhecer novos lugares, novas culturas. Não, senhor, nunca saí daqui. Pois eu lhe digo de novo, o senhor perdeu praticamente a vida toda nesse local. E cada vez esse turista era mais intruso ainda na vida do barqueiro e sempre ouvia novamente a mesma resposta deste simples homem: não, senhor, eu só vivo aqui desde o meu nascimento. Mas é que no entender desse turista, desse homem rico, este velho canoeiro, ele havia perdido praticamente a vida toda ali às margens daquele rio e deixar assim de aproveitar o que para ele o de melhor existia nesse mundo que era as suas viagens. Foi daí que, a certa altura da travessia, o canoeiro repentinamente perguntou para o turista: o senhor sabe nadar? Ele falou: não. Por quê? É que o nosso barco está afundando. E assim, infelizmente, é a vida de muita gente. As pessoas estão sempre muito apegadas a coisas materiais, pois julgam serem estas as mais preciosas e necessárias. E assim passam a vida se ocupando em adquirir coisas que um dia elas terão que se desfazer. E com isso esquecem-se de se importar mais com a sua vida além, com a sua própria morte e com a sua vida eterna junto de Jesus nos céus. Pois nesse segundo domingo de Advento, nós somos confrontados justamente com este apelo de João Batista, dizendo-nos que necessariamente precisamos sentir que somos pecadores, precisamos nos arrepender desses pecados, e esta ação é o Espírito Santo que nos faz através da palavra, batismo e Santa Ceia. Então, como igreja cristã, devemos continuar proclamando a todos os cristãos que se arrependam sinceramente e verdadeiramente de seus pecados, para que os festejos natalinos, com Jesus no berço, com Maria e José, os anjos, os pastores, os reis, possam ser festejados da maneira digna e certa e correta. E Deus se agrada de um coração arrependido. Deus se agrada daquele que confia em Jesus como seu suficiente Salvador. Deus se agrada de um cristão fiel que mostra mudança na sua vida e manifesta frutos dignos de arrependimento, tanto em sua vida particular
como na sua vida de família, na sua vida no trabalho profissional, na igreja e na sociedade em geral. Este, meus ouvintes, é o forte apelo de João Batista para nós hoje. Arrependam-se dos seus pecados, corrijam suas mentes e seus corações, abandonem tudo aquilo que está tortuoso em sua vida, tudo aquilo que é altivo e orgulhoso em seu coração, tudo aquilo que sinta-se culpado no seu coração. Abandonem, nivelem estes montes e vales dentro de si, pelo arrependimento sincero, e coloca isso nos braços de Jesus. Não permaneçam indiferentes para com a palavra de Deus e não se sintam autossuficientes, mas abandonem-se diariamente aos pés de Cristo, para que todos os seus pecados e culpas, rogando-lhe assim perdão e confiando plenamente na restauração de sua alma e vida pelos méritos de Jesus. Tornem-se aceitáveis diante do Senhor e caracterizem então esse tempo de Advento pela alegria, pela esperança e pela fé naquele que diz assim, lá no livro de Apocalipse: levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Eu venho logo, portanto, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio desta vitória. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.